Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Joel Teologia Vlog. Roda a vinheta e vamos ao que interessa. Dentro do assunto teologia, é muito importante nós entendermos como Deus se apresenta, ok? Então vamos lá. Antes de eu passar um vídeo para vocês, que eu quero passar um vídeo que é de 1 minuto. Esse vídeo é de 1 minuto apenas, para que você possa ver e entender como foi criado todas as coisas, a partir da palavra de Deus. Esse Deus que criou os céus, a terra, que criou o homem, que criou todas as coisas e que existe no universo. Então, roda aí e voltaremos daqui a pouco dando continuidade, falando a respeito da criação, ok? Faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. O primeiro dia. E então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. Um segundo dia, e nosso mundo surgiu. Nosso lindo e frágil lar, e uma grande e calorosa luz nutriu seus dias. E uma luz menor regeu as noites, e houve a tarde, e a manhã, e outro dia. E as águas do mundo juntaram-se, e em meio a elas apareceu o chão seco. Mas um dia se passou, e do solo cresceram coisas. Um tapete verde grosso se estendeu por toda a criação. E as águas também ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas que não existem mais. Uma vasta multiplicidade de peixes, alguns dos quais ainda nadam por estes mares. E logo, o céu foi povoado de pássaros. E houve uma tarde e uma manhã, o quinto dia. Agora o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Tudo que rasteja, tudo que se arrasta e todos os animais que andam pela terra. E isso era bom. Estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra. Tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes e aves e animais, cada um conforme sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. E estava tudo equilibrado. Era paraíso. Uma joia nas mãos do Criador. Voltamos e agora nós vamos dar continuidade sobre esse assunto, sobre Deus como Criador de todas as coisas. Vamos lá, eu quero te levar você a pensar a respeito de tudo que foi criado no mundo, no universo e de onde surgiu a vida. A ciência explica uma coisa, a religião explica outra, mas vamos para a Bíblia, o que a Bíblia fala, ok? Vamos para o primeiro versículo da Bíblia, eu estarei lendo para você. Que aqui diz, no primeiro versículo do Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok? Então vamos lá. Então, para a gente entender isso aí, a gente tem que pensar no que está falando esse versículo, sobre o que ele está falando. Ali está falando que no princípio criou Deus os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Teologicamente, e biblicamente, a Bíblia nos aponta que Deus, esse Deus, que é o Deus dos Hebreus, é o Deus de Israel, que criou todas as coisas que existem no mundo, inclusive eu, inclusive você. Então, de acordo com esse texto, o versículo número 1 de Gênesis, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Interessante a Bíblia falar, porque a terra era sem forma e vazia, Aí Deus está explicando uma coisa muito importante que nós devemos pesquisar. Nós devemos olhar para esse texto com um olhar clínico e pensar
Por que esse versículo está falando isso? Né? O verbo usado aqui nesse primeiro versículo para criar ou apontar Deus como criador é o verbo bará. Esse verbo ele traz uma conotação também a respeito de que todas as coisas foram criadas a partir desse Deus. Então, teologicamente, quem criou todas as coisas foi Deus. E para nós entender isso, a gente tem que entender que a Bíblia mostra também que Deus como Elohim, né? Elohim, que quer dizer Deus criador, Deus que cria, né? Então esse Deus, ele cria, ele tem o poder de criar. Não sabemos como, não sabemos a forma, mas a Bíblia nos aponta um Deus em potencial, um Deus que tem poder absoluto, poder para criar todas as coisas, né? E a partir do versículo 2, a gente vê já Deus falando, né? já o texto falando ali, que no princípio havia trevas sobre a face do abismo, né? Então, leva-nos a pensar que a terra toda formada, existia um abismo e Deus movia sobre as águas. Esse espírito que se movia sobre as águas é também um espírito criador, é um espírito que cria todas as coisas. Quando nós lemos o Gênesis, né, a partir do primeiro versículo, a gente vai compreender cada texto, cada versículo de uma forma prática. Que Deus criou primeiro os céus e a terra, e depois Deus criou os luminares, Deus criou os astros, depois Deus criou os animais, depois Deus criou a relva, e Deus criou todas as coisas. Por último, Deus criou o homem no sexto dia, e no sétimo dia Deus descansou, né? Então, a Bíblia nos mostra que Deus é criador de todas as coisas, e nós devemos entender que Ele é o único e absoluto criador, né? O teólogo Lois Berkowitz, né, um dos grandes autores do livro Teologia Sistemática, ele vai dizer que o homem é limitado, que um ser limitado jamais conseguiria compreender um ser ilimitado. Deus não tem limites para ele. Ele é soberano, ele é criador de todas as coisas, ele pode todas as coisas. Então, dentro da teologia, nós temos que entender o que é teologia então. O que a teologia mostra para nós? A teologia nos mostra a respeito de Deus, né? É uma revelação, ou seja, Deus se revelando para os seus filhos, Deus se revelando para as suas criaturas. Que quando nós entendemos Deus, nós vamos entender que Deus ele vai se revelando automaticamente para o homem, né? Porque após o homem ter pecado, criou uma barreira muito grande entre Deus e o homem, e isso se tornou uma dificuldade muito grande do homem compreender Deus, do homem entender quem é Deus. Então a teologia em si, na realidade, ela estuda Deus, ela estuda sobre Deus. Na realidade não tem como você estudar Deus, porque Deus é um ser infinito, Deus é um ser soberano, né? Que a Bíblia fala aqui que Ele no princípio criou os céus e a terra, e criou os astros, criou tudo. Então como você compreende um Deus que criou todas as coisas assim, e como nós podemos entender esse Deus? Então, a partir da nossa mente humana, a metafísica, né, leva-nos a entender que nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de entender é muito pequena, é muito racional para entender um Deus soberano. Nós somos limitados no tempo. Deus está dentro de um tempo chamado Kairos. Nós estamos dentro de um tempo chamado Cromos. O Cromos é o tempo nosso. O Cromos é a cronometragem a partir do momento que Deus nos criou, né? Então, quando Deus criou todas as coisas, ali você vai ver, então existiu o primeiro dia, então existiu o segundo dia, então existiu o terceiro dia, então existiu o quarto dia, então existiu o quinto dia, então existiu o sexto dia, e então existiu o sétimo dia. É o dia que Deus descansou, é o dia que Deus deu um tempo para quê? Para contemplar a sua obra-prima, né? Na realidade, se a gente pensar em Deus descansando, dá a impressão que a gente olha para Deus e imagina Ele numa rede, na beira da praia, ou numa casa de um sítio, descansando, ali, suavemente, pensando na sua criação. Na realidade, eu creio, né,
que esse Deus, quando ele descansou, ele mostrou uma coisa muito importante para nós, a contemplação. Então, eu acredito que dentro da visão ótica de Deus, dentro da ótica de Deus, ele deu um tempo para poder ter criado todas as coisas que era o suficiente, que nós precisávamos, né? Que nós precisamos, aliás, para viver. Ele parou e olhou tudo. E olhou de cima, no seu trono, e falou: tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é bom, né? Daremos continuidade no próximo vídeo a respeito desse assunto. Fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.